Saudações em função do período que tiveres a assistir o vídeo. Silas Assíncrito, estou aqui no canal Diário do Imigrante para contar um pouco da minha experiência. Bem, primeira tentativa que eu fiz para pedido de visto foi para o visto de estudante, que consequentemente deu errado. Barraram-me o visto. Eu organizei por conta própria, não tive auxílio de nenhuma agência ou de um agente de viagem. Eu e um primo e um amigo, era corrida atrás de corrida, era Delegação da Educação, Ministério da Educação, Mirex, Consulado, era a nossa casa diária. Era todos os dias procurar um lugar com sistema para reconhecer o registro criminal. Sabemos como é que é o nosso país, não vou dar aqui a dar spoiler. Então prontos, foi uma corrida daquelas e ainda assim barraram o visto. Essa parte doeu. Lembro bem quando recebi a mensagem de que o seu processo foi estar disponível, tipo aquela mensagem que eles mandam com pola, sei lá o que, aqueles códigos bem grandes. Eu fui para lá buscar, tipo, na expectativa de que visto saiu. Isso creio que foi em 2021. Quando lá cheguei, vi o passaporte com um papel dentro. Tipo, já sabia, porque já passou alguém por mim que foi rejeitado e estava do mesmo jeito. Eu vi, isso foi barrado. Era controlar o coração para não chorar. Ao menos não chorar, não vou chorar. E recebi o papel, saí da VFS, não triste, mas também não vou dizer que estava feliz. Mas não fiquei me barraram visto, estou triste. Não, no momento, recebi de boa. Fui para casa, contei para meus familiares. Eu, como sou uma pessoa muito energética, não acreditaram porque eu estava a rir. Não estava a mostrar semblante de quem de facto foi rejeitado. E não acreditaram em mim, pronto, ficou assim naquela, mas eu disse, barraram visto. Depois levaram a sério, mas só que passou o tempo e depois eu fiquei aquilo começou a corroer e eu comecei a me entristecer de facto. Mas não desisti. Passou um ano. Acho que no terceiro ano ou no segundo ano eu voltei a dar sequência no processo de viagem, mas dessa vez não sozinho, porque já estava realmente aborrecido com essa correria toda de trazer a documentação, reconhecer. Então dessa vez conversei com um agente, pronto, ele ajudou-me a organizar o processo e fiz o pedido. Antes de darmos a entrada, na altura já estava complicado fazer agendamento na VFS e pronto, eu paguei já para ele conseguir o agendamento e tudo, essas coisas aí. Quando chegou a data para dar a entrada, o agendamento que havíamos recebido era falso. Isso aí era eu já estou aqui na VFS desde manhã, eu saí na casa às 5 horas, porque eu vivia na Via Express lá no Bem-vindo. E foi uau, shit, my God, sério isso? E pronto, eu fiquei triste, nesse dia fiquei mesmo triste. Inclusive lembro-me de uma moça que me disse, isso é mesmo assim, olha, naquele momento eu só não respondi àquela moça, porque era a mesma paz de Deus, que esse é todo o entendimento que estava em mim, mas eu fiquei mesmo chocado. E o amigo meu, né, que me organizou o processo, estava comigo. Eu poderia pensar que ele combinou com o jovem do agendamento para me burlar, mas ele teve o trabalho de me acompanhar, e ainda assim poderia ser burlador, mas eu acreditei nele, tá? Porque eu conheço a casa dele, conheço a mãe dele, e pronto, acreditei. E ficamos aí nós os dois, acho que desde as 9 horas que me disseram que o agendamento era falso, até as 15 horas ficamos aí num jardim por trás da VFS a comer bombom com jinguba. Depois cada um foi para sua casa. E cheguei em casa também, falei que o agendamento era falso. Isso trouxe à memória a vez que me barraram o visto, a minha mãe disse, se calhar Deus não quer que viajes. Ei, Jesus Cristo, eu disse, eu respondi à minha mãe, mas eu acho que respondi sim. Eu disse que muitas das vezes antes de acontecer o que Deus quer que aconteça, há coisas que vêm no caminho para parecer que são impedimentos, para ver se realmente é isso que nós queremos, não que Deus não queira, mas é como se estivessem a medir o nosso coração se de facto é sim ou não, ou é talvez. Porque se eu fosse daqueles que na primeira barra desiste, eu desistiria. Mas continuei, barraram-me no visto, continuei. Agendamento falso, eu vi, não é isso que vai me afetar, porque até eu fazia agendamento para outras pessoas, eu só não queria ir fazer para mim, porque eu queria ter dinheiro e para mim eu não ia me pagar. Então, continuamos, e o jovem falou comigo, Silas, faz agendamento para ti. Eu disse, não se preocupa. Quando for para sair, vai ser o agendamento. E a certa vez eu convidei ele para uma célula, para quem não sabe, célula é um encontro de cristãos. Célula, tivemos uma atividade festiva também, comemos. No momento da comida, depois já da pregação, depois dos louvores, nós a comermos lá no Atos 2:42. Ele recebe uma ligação e fica todo feliz e ele grita, Silas, vem novidade.
E ele me diz, olha, ué, conseguiram fazer o teu agendamento. Eu disse, graças a Deus, também não pulei. Assim como não chorei quando me barraram, eu também não pulei. Cheguei em casa, falei, olha, dessa vez tem um agendamento. E esse era verdadeiro, porque eu como sabia fazer agendamentos na época, eu também sabia consultar. E fui consultar, esse aqui era verdadeiro. Pronto, chegou a data para dar entrada. Nem vos conto. Ai, registro criminal, não tinha no país. Ei! E perto da minha casa tinha uma loja de registros, era tipo, não sei quantos quilômetros, mas eu ia a pé. Pronto, eu fui para lá, não tinha registro criminal. Fui para outro sítio, não tinha sistema. E eu ficava tipo, isso é perseguição ou quê? Comecei a pensar na ideia da minha mãe, se calhar Deus não quer que viajes. Eu vi, não, Deus é sério isso. Deus quer sim que eu viaje. E se ele não quer, ele vai permitir pelo menos. Eita, eu vi, mas Deus não é meu escravo, mas pronto, Deus. E aí, redobrei as orações, comecei a achar estranho. Sabe como é que é cristão? Não pode ter nada a começar a fazer confusão, já é oração. Então, redobramos as orações. Vamos, será que é mesmo isso, Deus? Será que não queres que eu vá? Mas prontos, continuei a girar no país todo e consegui o registro criminal, acho que na mesma semana da entrada do meu visto. Eu fui, não estava reconhecido, mas eu já sabia que se eu fosse a VFS com documento não reconhecido, eles prorrogariam o visto. Eu fui para lá com documento não reconhecido e o jovem me disse, olha, registro criminal tens que reconhecer. Eu disse, eu sei, mas o país não tinha sistema e quando o sistema voltou já estava próximo da data, eu não poderia ir reconhecer e correr o risco de perder o dia de entrada do meu visto. Ele disse, tá bom, vamos prorrogar mais uma semana. Deram-me uma semana, no mesmo dia fui para o Mirex, que era mais próximo de mim, paguei com urgência, claro, né, deixamos um documento aí, paguei com urgência, chegou a semana da prorrogação, lembro-me bem, foi 29 de agosto, fui de entrada, graças a Deus, não estava nada em falta, cheguei da entrada do meu documento, o senhor olhou, recebeu e foi, paguei algo que tinha que pagar. E depois fui para minha casa tranquilo, como se não se passasse nada, continuei a viver, continuei a servir na igreja. Por acaso não falei nada na igreja até me darem o visto. E pronto, fui. E o que na verdade também eu quero focar aqui é mais para nós que somos cristãos e queremos sair de Angola. Porque há muitos que dizem, você vai em Portugal, vai te desviar, não sei mais quanto, etc, etc. Não é bem assim. Eu aqui tenho amigos cristãos que já eram cristãos em Angola, assim como também tenho amigos cristãos aqui que tornaram-se cristãos aqui em Portugal. E eu por acaso também fiquei com medo, será que se eu for vou de facto me desviar? Pronto. Chegou um mês depois, o meu visto sai, eles me mandam mensagem numa segunda-feira, não, numa sexta-feira ou na quinta, não sei. Se numa quinta mandam uma mensagem, teu visto foi aquela mensagem do Pola toda para levantamento. Eu vi a mensagem na quinta-feira e disse, não, só vou lá na segunda, como já me barraram visto, não vou lhes dar muita importância, vou lá só na segunda. E fui segunda-feira, fui buscar, vi que saiu visto. Era numa fase que a Angola estava a sequestrar, eu vi, não vou ir de táxi. Esperei mesmo autocarro, da Mutamba até no Benfica. No Benfica também esperei autocarro, da paragem do Benfica até a minha casa, no caso peguei o autocarro do Zango. E eu subi no autocarro, sentei, tipo nada, tava com visto do meu passaporte, mas tava aí de autocarro mesmo de 50, na altura já era 150. E fui pra minha casa, cheguei. Eu tinha o costume de pegar motoqueiro, mas como uma vez tentaram me assaltar, nem motoqueiro peguei, fui a pé. Normal. E cheguei em casa, falei pros meus familiares, olha, o bicho saiu. Olha, graças a Deus pela vida dos meus pais. Quando eu falei que o bicho saiu, vai comprar bilhete. Comprei o bilhete, aquela ansiedade de viajar. Foi no mês da atividade da minha igreja, atividade do aniversário. E no mês seguinte, no caso no mês que eu viajei, fui também numa outra atividade. E olha, o que mais me deixa saudade de Angola foram as pessoas próximas, exatamente o contato com a igreja, as atividades, eu sinto muita falta. Não que aqui não tenha, mas a correria daqui realmente deixa um espaço a sobrar para esses momentos. E pronto, eu viajo, despeço-me da igreja, despeço-me das pessoas que tenho que despedir. E prontos, quando cheguei em Portugal, isso é minha experiência, atenção, não que seja a vossa, mas quando eu cheguei em Portugal, o primeiro sentimento que eu tive foi
Fiz o quê? Quero voltar. Porque, tipo, eu desci do metro e quando cheguei eu vi os prédios do Vasco da Gama, aquilo tudo me lembrava Mutamba, eu estou muito distante. Aquilo me lembrava Baixa de Angola e me deu saudade. Eu vi, não, tenho que voltar para minha casa, não posso, errei. Me precipitei, estava emocionado. E para piorar, eu tipo, meu primo chamou um táxi, pá, nos levou lá do Vasco até a Baixa da Banheira, é uma viagem boa longa. Para mim era boa longa, na época eu era novo, como então? Eu vi aquela viagem toda, passamos aquela ponte que eu só via na televisão, e foi tipo, xê, eu fiz o quê? Estamos a dormir no quarto, boa da gente, eu fiquei, xô, minha cama mesmo que era king size, estou aqui a dormir, tipo, xê, prontos. E a minha reclamação era só essa, saudade da minha cama, saudade da minha casa, do meu quarto sozinho, sério. Graças a Deus não andei por maus caminhos, não encontrei pessoas que também me levaram por maus caminhos, todas as pessoas que eu encontrei são pessoas de luz, graças a Deus. Não tive tipo perrengue porque não sofri aquilo, não sofri nada. Todo mundo que eu encontrei me ajudou. Tem-se dito muito que os angolanos aqui não prestam, não vi isso. Os angolanos que têm contato comigo, gente boa. Ah, porque os fulanos não prestam, também não senti isso. Todos os fulanos que têm contato comigo, gente boa. Ah, toma cuidado com os cicranos, porque não prestam. Todos os cicranos que têm contato comigo também, gente boa. Em partes, muito do que nos é contado, não que seja mentira, mas precisamos entender que a experiência do outro nem sempre será a nossa. A ação que ele teve, se calhar, é que gerou certa reação que faz com que ele deduza que certas pessoas não prestem. Mas olha, todo mundo que tem contato comigo aqui, não importa a nacionalidade, gente do bem, não tenho reclamação de nenhuma nacionalidade, como eu ouvi antes de vir para cá. Toda gente boa e, graças a Deus, eu fui muito acarinhado, muito bem recebido. Até hoje sou acarinhado pelas pessoas. São muito falsos. Se for falsidade, é uma falsidade que eu gosto. Porque, tipo, vale muito a pena. Eu deixei uma família em Angola, mas eu vos garanto que eu recebi uma família também. Irmãos angolanos, brasileiros, santomenses, guinenses, cabo-verdianos, até indianos tem aqui. Então, toda gente boa, estás a ver? Se realmente queres emigrar, não emigres porque Silas emigrou, porque o Benevilde emigrou, porque o fulano emigrou. Não é competição. Se quiseres de facto emigrar, emigra porque tu queres. E quando chegares aqui, foca-te no que te traz, para que não te percas no processo. Porque se tu viveres o meu propósito, te desviarás do teu e não serás feliz. Isso é que gera sofrimento. Por isso que eu não sofro. Não que eu não vá sofrer um dia. Vou. Mas enquanto eu estiver a viver o meu processo e no meu tempo, eu vou suportar muito bem o processo, doendo ou não. Então, viva o teu processo, não tenta imitar o meu. Não, porque o Silas foi também, vou, esquece isso. Se queres vir, venha. Se não, não venha. Porque aqui dá saudade. E Angola é distante, não é pegar táxi do Zamba 2, do Rocha, não. É longe. Então, pense bem se é isso que tu queres e faça. Se não, não faça. Bem, foi um prazer para mim estar aqui a falar para vocês, a partir do canal Diário de Imigrante. O mundo tem dito que se nós não ajudarmos os nossos amigos, quem os ajudará? Então, por isso que eu estou aqui a falar por vocês, ou para vocês. Vos digo que eu não queria fazer o vídeo, mas tenho que apoiar o meu irmão. Esse é um dos irmãos que eu vos disse que Portugal me deu.